Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as vacinas. Então eu vou apresentar para vocês todas as vacinas que estão disponíveis no SUS. Mas antes, é claro, eu vou contar um pouquinho da história da vacina. Nós temos alguns relatos que a vacina, entre aspas, surgiu lá no século X na China, onde os médicos pegavam feridas de pessoas que tinham varíola, essas feridas secas eram trituradas e ali naquele pó continha então o vírus morto. E esse vírus era assoprado nas pessoas, né? O vírus estava morto, então as pessoas começavam a adquirir imunidade. Mas somente a ideia vacina mesmo surgiu lá na Inglaterra no século XVIII, onde o Edward Jenner ele começou a observar que as pessoas que tinham contato com a varíola bovina não adquiriam a doença varíola, né, a varíola humana, que naquela época era uma grande epidemia no local. E ele começou a pesquisar sobre isso. Então, ele observou que se ele pegasse o pus da pessoa que tinha varíola e passasse em outra pessoa, ela acabava adquirindo imunidade. Então, ele começou a disseminar essa ideia de pegar o pus e vacinar as pessoas. Então, a vacina era passada de pessoa para pessoa através do pus. Em 1881, Louis Pasteur ele começou então a fabricar outras vacinas para cólera aviária e também para carbúnculo. E em homenagem ao Edward Jenner, ele nomeou elas como vacina. Por quê? Porque o Edward Jenner ele trabalhava com a varíola vacinae, que é o nome científico da varíola, e ele chamava de vacina. O Louis Pasteur, em homenagem a ele, continuou chamando o nome, continuou chamando então o produto produzido de vacina e passou-se então a ser conhecido aí como nossa famosa vacina que todos queremos atualmente, né? E no Brasil a vacina chegou logo em 1804 através do Marquês de Barbacena. Então ele trouxe a vacina do mesmo jeito que era produzida lá na Inglaterra, passando o pus de pessoa para pessoa para adquirir imunidade. Então chegou rápido no Brasil e ele conseguiu até disseminar um pouco essa vacina. Mas a vacina ela só foi mesmo disseminada no Brasil depois da criação dos institutos Fiocruz e Instituto Butantan, né? Que surgiu ali entre 1900 e 1901. Naquela época, nós não tínhamos a fabricação da vacina como é hoje. Então, a vacina que nós tínhamos na época era a vacina da varíola e ela era retirada do líquido de pústulas de vacas doentes, de vacas com a varíola. Então, vocês já imaginam, né? As pessoas não queriam tomar a vacina e nós tínhamos uma grande disseminação de varíola no Brasil. Então, teve a revolta da vacina em 1904 por causa da grande disseminação na época da vacina e da obrigatoriedade de tomar-se essa vacina. As pessoas não queriam. Não tomaram, muitas, né? Deu até uma guerra civil na época, digamos assim. Mas em 1907 teve uma epidemia tão grande de varíola no Rio de Janeiro que as pessoas se sentiram obrigadas a tomar a vacina, muitas delas, e isso aumentou a vacinação na época e acabou auxiliando para a eliminação da doença no Brasil. Então, em 1979, vejam quanto tempo demorou, né? Nós tivemos uma eliminação da varíola
no mundo inteiro. Então, acabou a varíola. Lembrando que, né, o Brasil foi o último país da América do Sul a exterminar a varíola. E até hoje, nós tomamos vacina para a varíola para prevenir que não ocorra outros surtos, outras epidemias. Vamos começar falando das vacinas que nós tomamos atualmente. Vamos começar falando da BCG, que é a primeira vacina que nós tomamos logo após o nascimento. Então, a BCG é uma vacina contra tuberculose infantil. Então, a vacina com bactéria atenuada. Ela é uma vacina aplicada de forma intradérmica e de dose única. Ela deve ser aplicada logo após o nascimento. Sugere-se que seja aplicada nas primeiras 12 horas após o nascimento. Então, você já sai da maternidade com a vacina aplicada. Nós podemos adiar e sugere-se adiar essa vacinação quando a criança apresenta menos que 2 quilos ou quando tem alguma lesão grave na pele. E nós temos ela disponível no sistema de saúde para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não foram vacinadas. Vocês devem estar pensando, ai professora, mas eu quero saber por que dessa marquinha, por que a gente fica com essa marca? Então, provavelmente, né, vocês devem ter a marca aí no seu braço direito. Então, logo após a aplicação, de 3 a 4 semanas, nós vamos ter o surgimento de um nódulo no local. E entre 4 e 5 semanas, esse nódulo vai evoluir para uma pústula, que é uma feridinha. Em seguida, nós vamos ter, então, a formação de uma ferida aberta de mais ou menos 4 a 10 milímetros de diâmetro e entre 6 a 12 semanas essa ferida vai formar uma crosta e que é o processo de cicatrização. Então, por que essa marca? Porque é um processo inflamatório do organismo contra a bactéria. Mas eu não tenho, professor, isso quer dizer que eu não tomei? Não quer dizer que você não tomou. Isso quer dizer que a vacina não teve efeito? Não quer dizer. Antigamente o pessoal acreditava, se não inflamou é porque não teve efeito. Mas não é isso, pessoal. Se não inflamou, é porque você não teve uma reação inflamatória tão grave. Então não precisa se preocupar em relação a isso. Provavelmente teve efeito e você agora também já é adulto, né? Não tem perigo de ter tuberculose infantil. Mas a OMS já avisou que não precisa se preocupar em relação a isso. Além de que essa marca não vai aparecer dependendo da agulha que foi utilizada. Então, aqui no Brasil, a maioria das pessoas tem essa marca. No Japão, não, porque a agulha que é utilizada lá é diferente e isso faz com que não ocorra o surgimento ou o aparecimento da marca. Uma pessoa uma vez me perguntou assim, mas professora, por que aplica no braço? Por que não aplica na perna? Pelo menos ali não ia ficar essa marca aparecendo. Pessoal, imagine quanto que cresce a tua pele na perna, como que ia ser, a marca ia ficar bem pior. É claro que ela começou a ser aplicada no braço não por causa de pensarem na marca que ia ficar, mas justamente para saber quem tomou e quem não tomou. É um registro da pessoa ter essa marca no braço direito, como pessoa, naquela época, é claro, que havia tomado a BCG. Tá? Então, por isso que nós aplicamos até hoje no braço direito, e essa marca, apesar de ser estranha, é melhor ela estar no braço do que em algumas outras regiões do corpo, sem falar que a quantidade de gordura, de músculo que nós temos nessa região é ideal para a formação de anticorpos. Então, nós precisamos sempre aplicar a vacina em um local que tenha bastante músculo, porque auxilia no recrutamento de células de defesa. Vocês vão ver que outras vacinas infantis são aplicadas na perna,
porque vai ter, né, quando a gente fala de bebê, a quantidade de músculo no braço e na perna é muito parecido. Então, nós vamos observar que a maioria delas é aplicada na perna, com exceção da BCG, justamente por causa da marca, que é melhor ter uma marquinha pequena no braço do que uma marca muito grande na perna. Nossa próxima vacina é a vacina da hepatite A. Então, a vacina da hepatite A ela é aplicada de forma intramuscular. Em crianças com menos de 2 anos, é aplicado no músculo lateral da coxa. E em crianças maiores de 2 anos, preferencialmente no braço, no músculo deltoide. Essa vacina ela é de dose única e normalmente aplicada a crianças de até 15 meses, de crianças de 15 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. A outra vacina para hepatite é a vacina contra hepatite B. Então, ela também é aplicada intramuscularmente para crianças até 2 anos no vasto lateral da coxa e para crianças acima de 2 anos no deltoide. A criança também sai da maternidade com a vacina de hepatite B aplicada atualmente. Então, preferencialmente deve ser aplicada até 12 horas após o nascimento e pode, claro, ser aplicada até 30 dias após o nascimento. Depois disso, depois dessa primeira dose, nós temos uma recomendação do Ministério da Saúde de completar o esquema de vacinação com a vacina pentavalente, que é uma vacina que contém imunidade contra difteria, tétano, pertussis, que também é conhecida como cólera, hepatite B recombinante e Haemophilus influenzae conjugada. Então, aplica essa primeira dose ao nascer e depois completa com esse esquema de vacinação, aplicando na criança com 2, 4 e 6 meses. Mas isso, pessoal, se a criança tomou a vacina no hospital ou dentro de 30 dias. Se ela não tomou, e observa-se isso, de 31 dias até 6 anos, faz-se somente o esquema de vacinação pentavalente. Então, aplica-se com intervalo de 2 meses e a partir de 2 meses, tá? Então, tem que esperar a criança completar 2 meses e aplica com 2, 4 e 6 meses somente a vacina pentavalente. Se com 7 anos ela não tomou a vacina nem no hospital, nem a pentavalente, a recomendação do Ministério da Saúde, então, é administrar 3 doses da vacina de hepatite, com 1 mês de intervalo da primeira dose e da segunda dose e 6 meses no intervalo da segunda dose para a terceira. Então, nós chamamos de esquema 0-1-6. Então, toma a primeira dose, espera 1 mês, toma a segunda dose, espera 6 meses, toma a terceira dose. Caso observe que o esquema está incompleto, é só completar, não precisa reiniciar a vacinação, só completa o esquema. Gestantes que não tomaram vacina devem tomar a vacina com 0, 1 e 6 meses, né, igual o esquema vacinal a partir dos 7 anos. E se tiverem o esquema incompleto, apenas completa o esquema para adquirir imunidade. A outra vacina, que eu já comecei a falar para vocês, é a vacina pentavalente, que tem ação contra difteria, tétano, pertussis, que é a cólera, hepatite B e Haemophilus influenzae B. É uma vacina intramuscular que vai ser aplicado para crianças de menos de 2 anos na lateral da coxa
e com mais de 2 anos no deltoide. É aquele esquema, né, de 3 doses, então a criança vai tomar com 2, 4 e 6 meses. Caso observe que a criança está maior e não tomou essa vacina, é o mesmo esquema que eu falei anteriormente. A vacina DTP é uma vacina de reforço. Então, ela vai ser um reforço da vacina pentavalente, porque ela vai atuar contra difteria, tétano e pertussis, mas não vai atuar contra hepatite B, por exemplo, que nós tínhamos anteriormente. Então, essa vacina, ela deve ser aplicada como reforço em 2 doses. A primeira, 15 meses de idade, 6 meses após a última dose da vacina penta. E a segunda dose de reforço é aplicada entre 4 a 7 anos de idade. A vacina VIP, provavelmente vocês já ouviram falar, é uma vacina contra poliomielite. Então, a aplicação intramuscular, né, em crianças, vou falar de novo, né, menor de 2 anos, vasto lateral, acima de 2 anos, no deltoide. E é aplicada em 3 doses, com 2 meses, 4 meses e 6 meses de idade. A próxima vacina também é uma vacina de reforço, que é a VOP-B. Essa VOP-B é uma vacina contra poliomielite oral bivalente atenuada. Então, nós vamos administrar como dose de reforço da vacina VIP. Ela vai ser administrada de forma oral, né, como eu acabei de falar, e ela deve ser administrada após a 3ª dose da VIP. A primeira dose de reforço vai ser aplicada 6 meses após a VIP e a segunda dose de reforço vai ser aplicada 6 meses após a primeira dose. A outra vacina oral que eu vou falar para vocês, eu já falei um pouquinho sobre ela, que é a vacina contra rotavírus humano. Então, é a VOR. Essa vacina é uma vacina oral, né, aplicada em gotinhas e vai ser administrada em 2 doses. A primeira dose, normalmente, é administrada quando a criança tem 2 meses de idade. Recomenda-se a aplicação entre 1 mês e 15 dias até 3 meses e 14 dias. E a segunda dose, ela vai ser administrada a partir dos 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. E ela é muito importante, pessoal, né? Porque, como eu falei para vocês durante a aula, o rotavírus mata muita criança, então é muito importante a utilização dela. Nossa próxima vacina é a vacina pneumocócica 10 valente conjugada, também conhecida como pneumo 10V. É uma vacina intramuscular, vai ser aplicada em crianças a partir dos 2 meses. Então, nós fazemos a aplicação de 2 doses, uma com 2 meses e outra com 4 meses. E também uma dose de reforço. Então, na verdade, são praticamente 3 doses, tá? Mas nós consideramos 2 doses e uma dose de reforço. Essa dose de reforço ela é aplicada em crianças com 12 meses a 4 meses de idade. Se entre esses 12 meses e 4 anos de idade não tiver aplicação das 2 doses que deveriam ter sido aplicadas dos 2 aos 4 meses, aplica-se uma dose única somente da vacina. Então, se chegar lá, né, a carteirinha, com uma criança que está entre 12 a 4 meses e não tomou as outras doses, aplica-se somente uma dose única desta vacina. Nós temos também a vacina pneumocócica 23 valente polissacarídica, que é conhecida como pneumo
23V. É uma vacina intramuscular que deve ser aplicada preferencialmente no deltoide, mas pode eventualmente ser aplicada por via subcutânea. Essa vacina, ela vai ser indicada para pessoas com mais de 60 anos de idade. Normalmente, pessoas acamadas ou que vivem em casas geriátricas. Também é indicado para indígenas. Então, não é uma vacina de criança, tá? É uma vacina de idoso. E ela é aplicada em uma dose única e a aplicação dela deve acontecer a cada 5 anos. Então, se a pessoa tem mais que 60 anos ou é indígena, deve tomar essa vacina a cada 5 anos. Claro, pessoas acamadas, não é para todos os idosos que é indicada essa vacina e não tem necessidade de utilização dessa vacina por todos eles. Outra vacina que é aplicada em crianças é a vacina meningocócica C conjugada, também conhecida como meningo C. Então, ela vai ser aplicada em 2 doses e um reforço. A primeira dose com 3 meses e a segunda dose com 5 meses. É uma vacina intramuscular, tá? Esqueci de colocar aqui, mas como eu já falei do músculo, vocês já devem ter observado isso. O reforço é com 12 meses a 4 anos. Aqui acontece a mesma coisa de outras vacinas. Se chega lá no posto de saúde e observa-se que a criança está entre 12 meses a 4 anos e não tomou essa vacina, faz-se a aplicação de uma dose única. Não precisa fazer as 3 doses. Outra vacina meningocócica é a ACWY conjugada. Essa vacina é aplicada por via intramuscular e preferencialmente no deltoide e deve ser aplicada em crianças de 11 a 12 anos de idade. A vacina da febre amarela, já falei para vocês sobre ela. É uma vacina que vai ser aplicada de forma subcutânea na região posterior do braço e em crianças a partir de 9 meses de idade. Crianças que recebem essa vacina bem novas devem receber um reforço aos 4 anos. Quando a pessoa tem de 5 a 60 anos e não recebeu a vacina, faz-se a utilização de uma dose única que não pode ser administrada com a tríplice viral ou a tetraviral. Então, tem que cuidar em relação a isso. Gestante deve fazer a utilização em qualquer período da gravidez, é essencial. E lactantes devem utilizar, né, se não conseguiram se vacinar durante a gestação, essa vacina até 6 meses após o parto. Lembrando que lactantes que fizerem a utilização dessa vacina devem ficar 10 dias, no mínimo, sem amamentar. Vocês observaram aqui até 60 anos? Então, por quê, pessoal? Essa vacina, ela pode causar hipersensibilidade, doença neurológica aguda, como encefalite, meningite, doença autoimune, com envolvimento do sistema nervoso central e periférico. Também pode causar doenças viscerotrópica aguda, como infecção multissistêmica generalizada, e pode ser bem grave. Quando a pessoa tem mais que 60 anos, ela tem uma possibilidade maior de ter esses efeitos adversos e, por isso, só deve ser aplicada com recomendação médica. A outra vacina que nós vamos falar é uma vacina que vocês provavelmente conhecem bem,
que é a tríplice viral. Então, essa vacina, ela vai proteger contra sarampo, cachumba e rubéola. Agora, em 2018, 2019, nós tivemos uma epidemia no Brasil de sarampo. Então, provavelmente, vocês devem ter tomado essa tríplice viral na faculdade ou no posto, caso vocês tenham, né, observado que não tomaram essa vacina. Então, essa vacina ela é aplicada subcutaneamente no posterior do braço. Quando nós tomamos de forma infantil, quando você é criança, você vai tomar a primeira dose aos 12 meses e depois vai completar o esquema com a tetraviral ou utilizando a tríplice viral mais varicela aos 15 meses de idade. Então, isso é o que normalmente acontece. Mas caso você não tenha tomado essa vacina lá com 12 meses de idade, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação de 2 doses no intervalo mínimo de 30 dias, né, se você tiver até 29 anos. Se você tem entre 30 e 59 anos, né, se a pessoa tem e nunca tomou vacina, faz a administração de 1 dose somente. E profissionais da saúde, independente da idade, devem tomar 2 doses com intervalo mínimo de 30 dias. É extremamente importante, pessoal, porque sarampo, cachumba e rubéola, apesar da gente achar, né, que já foi disseminado, nós ainda temos muitos casos e está sendo uma doença bem recorrente atualmente. Se você tomou a vacina tríplice viral com 12 meses, você vai tomar somente 1 dose aos 15 meses da tetraviral. A tetraviral, caso não tenha, né, no posto a vacina, recomenda-se a aplicação da tríplice viral mais a varicela atenuada separado. E isso vai fazer com que você tenha, né, imunidade contra os 4 vírus, que é o mais importante. Nós recomendamos a aplicação dessa vacina até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Se você não tomou, você deve tomar a tríplice viral, tá? Daí não tem necessidade de tomar a vacina de varicela. A vacina da varicela, ela vai então ser administrada, a primeira dose, né, nos 15 meses de idade da criança, podendo ser administrada através da tetravalente. Então, administra-se a primeira dose assim. A segunda dose vai administrar somente vacina contra a varicela e vai administrar-se em crianças de 4 a 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Profissionais da saúde que trabalham na área assistencial ou que estão em estágio, recomenda-se então a vacinação com 2 doses no intervalo de 60 dias entre elas. Então, toma a tríplice viral e separado toma a de varicela monovalente. Outra vacina que foi implementada no calendário do SUS em 2014 é a vacina do papiloma vírus humano, a HPV. Ela é muito importante, né, pessoal? Ela auxilia na prevenção de câncer de útero em meninas e é muito importante mesmo. Então, essa vacina é aplicada em 2 doses, em meninas de 9 a 14 anos e em meninos de 11 a 14. Então, a aplicação ocorre, a primeira dose, 6 meses depois, a segunda dose.
A outra vacina que nós vamos falar é a vacina DT. Essa vacina é um pouquinho diferente. Ela é produzida com toxina bacteriana, toxina de difteria e de tétano. E ela vai ser administrada para maiores de 7 anos. A administração dela vai ocorrer em 3 doses. Cada dose deve ter um intervalo de 60 dias entre eles. Depois que você toma as 3 doses, você deve tomar um reforço a cada 10 anos. Então, dê uma olhadinha aí na carteirinha de vocês para ver qual que foi a última vez que vocês tomaram ela. Tem que tomar a cada 10 anos, viu, pessoal? Nós temos que nos prevenir. A outra vacina que eu vou falar para vocês é a vacina DTPA. Essa vacina, ela atua contra difteria, tétano e pertussis. Mas, professora, já tomamos todas essas outras vacinas aí, por que tem que tomar essa? Essa é uma vacina obrigatória para gestantes. Então, ela deve ser aplicada 20 semanas, né, na gestante com 20 semanas de gestação, a partir de 20 semanas de gestação. Se ela não tomar essa vacina durante a gravidez, ela deve tomar 45 dias após o parto. Gestantes que já têm o esquema completo de vacina. Essa vacina é uma vacina de reforço. E em gestantes que não têm. Então, as gestantes que nunca foram vacinadas devem tomar 2 doses de DT e 1 dose de DTPA. Profissional da saúde, principalmente aqueles que trabalham em maternidade, devem tomar, né, o esquema completo da DT e devem, então, utilizar a DTPA e ela vai ser utilizada como reforço. Não utiliza-se a DT como reforço a cada 10 anos, e sim a DTPA. Profissionais da saúde que estiverem com o sistema incompleto da DT ou que tenham um histórico vacinal desconhecido ou que nunca se vacinaram, devem tomar 1 dose de DTPA a qualquer momento e completar a vacinação básica com outras doses de DT. Depende, é claro, da situação vacinal encontrada. E fazer o reforço a cada 10 anos com DTPA. A vacina da gripe, que é a vacina contra a influenza, eu falei um pouquinho a aula passada para vocês. Então, a vacina recomendada para crianças a partir dos 6 meses de idade e ela é uma vacina que deve ser aplicada anualmente, porque o vírus é muito mutável, ele sofre muita mutação, então ele modifica-se facilmente. Então precisa ser aplicada todo ano. O SUS, ele oferece essa vacina para pessoas acima de 60 anos de idade, em algumas regiões também para estagiários, profissionais da saúde e professores, mas depende, é claro, de cada região. E para finalizar, prometo que é a última, nós vamos falar da vacina da raiva. Essa vacina, ela é utilizada após a exposição ou antes da exposição. Antes da exposição, que a gente chama de vacina pré-exposição, ela é aplicada por via intradérmica e vai ser aplicada somente em pessoas com atividade ocupacional que colocam ela em risco. Então, não é todo mundo que vai tomar essa vacina, tá? É utilizada e indicada, né, em 3 doses, com 7 dias de intervalo da primeira e da segunda dose e 28 dias de intervalo da segunda dose. Então, são 3 doses, com 0, 7 e 28 dias. Após a terceira dose,
faz-se o controle sorológico 14 dias depois, para verificar se a pessoa adquiriu imunidade. Quando a pessoa teve contato, teve uma exposição, faz-se então a injeção intramuscular dessa vacina em 3 doses, 0, 4 e 7 dias. Em caso de suspeita de reexposição, faz-se somente uma vacina que a gente chama de reforço, não precisa fazer as 3 doses. E aqui eu coloquei para vocês o esquema de exposição. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma das vacinas, porque eu já coloquei e falei para vocês durante a aula. Eu vou deixar para vocês também esse arquivo que eu peguei sobre as vacinas, caso vocês tenham interesse, deem uma olhadinha ali que está em anexo na aula. Pessoal, a vacinação é extremamente importante, já erradicou algumas doenças e já salvou muitas vidas. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre as vacinas, entrem aqui no site da Fiocruz, lá conta a história belíssima da vacinação no Brasil. O Brasil foi um dos países que mais vacinou. Atualmente nós temos uma queda drástica na vacinação. Então entrem lá, deem uma olhadinha na história do Brasil, na história da vacinação no Brasil no SUS. É importante a gente saber, é importante a gente ver quantas vidas foram salvas graças à vacina. E é claro que eu não poderia terminar essa aula sem pedir para vocês olharem a carteirinha de vacinação. Então eu vou pedir, olhem, vejam se está tudo correto, se está tudo em dia. Se não tiver, procure um posto de saúde. Vamos nos vacinar, vamos nos prevenir. Eu vou deixar para vocês mais um documento, que é como se fosse um panfleto, mas não é um panfleto, é um guia. Ele está um pouquinho desatualizado, mas lá fala sobre todas as vacinas importantes, então deem uma olhadinha lá, é legal, é um panfleto bem didático, vocês vão poder repassar esse conteúdo para outras pessoas, caso vocês tenham interesse. Essa semana, nós fechamos 33 semanas de aula. Semana que vem, para finalizar a nossa 34ª aula, eu vou mandar para vocês um questionário, né? Com o conteúdo que nós vimos desde o último questionário. Além disso, eu vou mandar alguns vídeos que os meus alunos fizeram sobre Covid, tá? São vídeos rápidos, tem duração aí de 3 minutos aproximadamente, 2, 3 minutos, para vocês verem. Vou mandar provavelmente no WhatsApp mesmo, tá? Então, vocês dão uma olhadinha e repassem, pessoal, porque é importante, tá? Para nós conscientizarmos toda a população. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, uma boa semana e qualquer dúvida me mandem mensagem, eu fico à disposição. Um beijo, até a próxima!